Voltamos a apresentar Faixa Livre. Bom, parece que eu já tenho aqui na ponta da linha o nosso primeiro entrevistado. Finalmente a gente conseguiu aqui contato com um dos nossos entrevistados. E se trata justamente do presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, lá no Núcleo Bahia, a AEPET, Marcos André dos Santos. Marcos André, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seus ouvintes. Bom dia a todos. Te agradeço demais, Marcos, pela tua participação aqui no nosso Faixa Livre. Marcos, o deboche dessa turma aí que comanda a Petrobras com o povo brasileiro não cessa um segundo sequer, né? Nós tivemos, na última quinta-feira, a notícia de que a estatal fechou o primeiro trimestre do ano com lucro de 44 bilhões e 500 milhões de reais, recorde histórico para uma empresa de capital aberto nesse período. Esses números foram impulsionados, obviamente, pela escalada do preço do petróleo com o início lá da guerra entre russos e ucranianos, graças a essa política de preços de paridade de importação adotada pela Petrobras. Além disso, a companhia anunciou uma distribuição de dividendos aos seus acionistas de nada mais, nada menos que 48 bilhões e 500 milhões de reais, Marcos. Esse valor que será distribuído a quem tem ações da Petrobras. Marcos, isso corresponde a mais do que a metade do que o governo vai gastar com o programa Auxílio Brasil o ano inteiro, cerca de 88 bilhões de reais. A população morrendo de fome, Marcos, disputando ossos no lixo e rios de dinheiro do povo sendo entregues pela Petrobras aos acionistas. O que vocês da AEPET da Bahia aí têm a dizer a respeito disso, Marcos? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade para dizer que tem sido construído, e o presidente, infelizmente, tem sido o melhor propagador de um processo de demonização da Petrobras. E parece impressionante de que aquele que tem as prerrogativas e os poderes para alterar a política de preço diz, sem vergonha de ser contrariado pelos fatos, de que ele não pode alterar os preços. Sim, ele pode. E, portanto, o preço do combustível é uma responsabilidade do presidente da República. Sempre foi assim. E quem achar que não é, tem então que pedir desculpas a Dilma Rousseff, porque a gente lembra bem o escárnio que foi feito com a presidente da República em razão do preço dos combustíveis. Portanto, sim, é prerrogativa do presidente alterar esse estado de coisas. Não queremos auxiliar aquele que usa deste momento tão particular de um desgoverno que infelizmente influencia na gestão da Petrobras para demonizar a empresa, como se a empresa fosse responsável. Perceba, a Petrobras é uma empresa estratégica fundamental para o desenvolvimento nacional. Se ela neste momento passa por um processo de uma gestão que tenta jogar a sociedade contra ela, não é um problema da Petrobras, não é um problema do corpo técnico da Petrobras, da instituição, da empresa Petrobras, mas sim dos seus gestores. Essa é uma primeira colocação que a gente precisa fazer para a sociedade, sob pena de nós cairmos na armadilha de dizer que sobre essas condições é melhor privatizar. Nós não entendemos assim. Entendemos de que, infelizmente, a Petrobras está exposta à mesma irresponsabilidade que está todo o Brasil exposto. É uma gestão que não teme a contrariedade das suas falas pelos fatos, que mente, produz fake news com a desenvoltura que nos comove, porque parece construir uma narrativa de que a responsabilidade sobre tudo o que acontece no país é sempre de outro e não do presidente da República. Então eu queria aproveitar esse primeiro momento para dizer isso. Segundo, evidentemente que o escárnio que se promove na sociedade, ele é evidente, tanto do ponto de vista do lucro exorbitante, e não estamos aqui falando que não deve ter lucro. Claro que a empresa deve ter lucro, mas esse lucro deve servir para investir, para que a gente possa ter combustíveis de melhor qualidade e mais baratos para a sociedade. Veja que os números não batem. Algum ouvinte mais atento deve perguntar, mas assim, são 44 bilhões de lucro, mas 48 de distribuição de dividendos. Ou seja, eu estou distribuindo mais do que eu arrecadei. Eu estou dilapidando o patrimônio da empresa.
Então, eu exponho a empresa ao escárnio da sociedade, atentando contra a sua imagem na sociedade. Olha que a Petrobras era uma das empresas mais queridas do Brasil, investia no esporte, investia no social, investia no meio ambiente. Era uma empresa querida dos brasileiros. Este governo tudo faz para transformá-la numa vilã da nossa inflação, uma vilã e inimiga da sociedade. É preciso que a sociedade resista a essa tentação de achar que a culpa é da Petrobras. Temos esperança de que muito em breve uma outra gestão possa dizer que não. A Petrobras não é o mal do Brasil, a Petrobras é a salvação do Brasil. Agora, o Marcos, esse teu comentário que você fez aqui é fundamental, porque, como você muito bem colocou, houve nesse primeiro trimestre aí do ano, houve um lucro da empresa de 44 bilhões e meio. E os dividendos foram distribuídos aí aos acionistas, estão na casa de 48 bilhões e meio, ou seja, 4 bilhões a mais. Onde é que está essa diferença? De onde é que tiraram esses 4 bilhões a mais para distribuir, Marcos? Essa é uma questão importante. A gente está estudando, esses dados ainda não chegaram assim com os detalhes que a gente precisaria para poder passar uma informação. Eu me constranjo de dizer algo que afaste da verdade, por isso eu vou me omitir nesse momento dessa pergunta, para dizer que nós estamos estudando e tão logo eu tenho a resposta, farei questão de lhe enviar pelo e-mail para que você possa esclarecer a sociedade e os seus ouvintes. Não, por favor. Mas é evidente que isso sai do patrimônio, é um fato. É porque eu não tenho como distribuir mais do que eu lucrei. E perceba-se, esse é o lucro do primeiro trimestre. Isso. Eu vou distribuir mais se tiver um problema qualquer durante o ano. Eu posso estar comprometendo a capacidade de caixa da empresa, eu posso estar comprometendo a capacidade de investimento, eu estou comprometendo, os números são visíveis de investimento. Sabemos que para explorar o pré-sal, e muitos dos que hoje governam, diziam que a empresa estava quebrada, que estava endividada. Ela estava endividada porque ela buscou dinheiro no mercado para investir no pré-sal, que é muito intenso em capital, precisava de muito investimento, mas que é uma mina de ouro, e que hoje dá os resultados da Petrobras, e que hoje permite que a gente tenha mais de 70% de tudo que é extraído dos campos da Petrobras saia do pré-sal. Ou seja, aquele endividamento era um endividamento bom, porque eu estava investindo para ter melhor fluxo de caixa no futuro, para produzir petróleo com custos mais baratos. Hoje, qualquer um dos seus ouvintes pode olhar na MP quais são os custos de produção no pré-sal, e é muito baixo. Porque, apesar de ter intenso em capital, ele tem volume de produção muito alto. Ocorre que se a empresa parar de investir, evidentemente que isso vai ser comprometido no futuro. Estou comprometendo. É como alguém que tenha uma atividade comercial qualquer e ele lucra R$1.000 e ele gasta 1.500. De onde ele está tirando esse dinheiro? Ele está tirando esse dinheiro do patrimônio, ele está dilapidando aquele patrimônio. Isso. Que ele, se continuar assim um certo tempo, daqui um dia ele vai quebrar. Porque é o que acontece com quem gasta mais do que ganha. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, sabe o que é que impressiona, Marcos? Essa política de preços aí que é adotada pela Petrobras é a principal responsável por essa inflação absurda que a gente tem aí no país, que no acumulado dos últimos 12 meses nos coloca na terceira posição do ranking entre as 20 maiores economias do mundo, atrás apenas de Turquia e Argentina. Não há o menor compromisso com o social por parte dessa gestão da Petrobras, né, Marcos? Isso se soma, perceba-se que não precisa entender de economia para saber isso. Eu tenho um governo que, de um lado, promove a inflação com o preço de combustíveis, que só tem este preço por uma vontade do governo. É mentira que isso é um problema de lei, é mentira que o presidente não pode fazer nada. Ele tem a prerrogativa da nomeação da maioria do Conselho de Administração da Petrobras. E quem decide, ou quem decidiu pela política de preço, foi o Conselho de Administração da Petrobras do governo Temer. Portanto, pasmem,
Tem inúmeros vídeos, tanto do presidente como dos seus filhos, condenando essa política. Sim. Não, eles praticam. Inclusive, Marcos, desculpa te interromper, o Jair Bolsonaro foi para as redes sociais aí no final, aliás, na semana passada, atacar esse lucro exorbitante da Petrobras, disse que os principais acionistas da empresa são fundos de pensão nos Estados Unidos, só que ele omitiu que a União é a acionista controladora da empresa e que, por conta disso, tem o poder de intervir nessa política de preços da companhia. Ou seja, ele tenta se livrar de uma responsabilidade que é única e exclusivamente dele para ficar bem com seus apoiadores, né? Bom, se ele não tem coragem para assumir a direção da Petrobras, então a culpa é dele por falta de coragem, porque isso é determinação, é prerrogativa do presidente da República. Indicar a maioria do Conselho de Administração da Petrobras e está em qualquer lugar, qualquer ouvinte pode pesquisar e ver como é composto, quem é que indica quem. E assim vai saber que, querendo um presidente, do mesmo modo como ele trocou o presidente do Conselho de Administração e o presidente da Petrobras por mais de uma vez, também poderia ter trocado todos os seus representantes no Conselho de Administração e ter passado uma orientação clara de que não é mais possível a manutenção do preço de paridade internacional. Sim. Agora, este mesmo governo, e aí é engraçado, ele não é responsável pela inflação, sendo porque o combustível ele é um instrumento que produz inflação. Então, além da inflação, a inflação própria causada pelo combustível, ele tem um efeito multiplicador, porque ele altera as tarifas públicas de transporte coletivo, as tarifas de transporte de bens. Ele impacta no Uber que o seu ouvinte pode pegar, no táxi que você precisa usar. Isso tudo impactado. Então, além do preço do combustível, que por si só já contribui para a inflação, ele tem esse efeito multiplicador na economia. E a resposta para combater a economia é o aumento da taxa de juros, que a gente produz mais desemprego, ou seja, numa economia estagnada, numa economia que não cresce porque as taxas de juros são absurdas, nenhuma atividade comercial tem potencial para dar o retorno que mera compra de títulos do governo permite, eu produzo uma inflação. A estagflação é especialmente perversa com os mais pobres, que se vê desempregado e tem meio de consumir o básico porque os preços estão nas alturas. E isso tudo tem um responsável. Nós não devemos tergiversar. Esse responsável é o presidente da República. A ele foi conferida a responsabilidade de gerir. A gente fala de inflação e não considera que essa é uma política que está sendo feita pelo Paulo Guedes. Quando é para dizer da inflação, dizer dos juros altos, dizer do preço de combustível, parece que não tem ministro da Economia, que é o grande responsável, é o ultraliberalismo, é o modelo que vai nos salvar. Prometeram que se fizessem a reforma da Previdência geraria emprego, não gerou. Se fizessem a reforma trabalhista geraria emprego, não gerou. Esse governo é um desastre. Um desastre, do início ao fim. E você colocou muito bem, porque essa política de preço de paridade de importação da Petrobras afeta toda a cadeia produtiva aqui no nosso país, e o governo, lá o Banco Central, vem com um antídoto absolutamente equivocado, que é justamente aumentar a taxa de juros. É impressionante como essa turma não tem a menor capacidade de entender os dramas da população e oferecer soluções efetivas aí para todos os problemas que estão colocados agora. A gente teve acesso aí a uma pesquisa, foi divulgada pelo Poder Data na semana passada, o Marcos, que mostrou que, perdemos o contato aí com o Marcos André dos Santos, que é dirigente lá, o presidente da AEPET Bahia. Infelizmente, a gente vai tentar refazer o contato aqui com ele. Enquanto isso, eu vou lendo aqui mais alguns recados dos ouvintes. O Pedro Miguel, nosso ouvinte da Tijuca: concordo que o discurso do Geraldo Alckmin foi muito bom, dentro do que se pode esperar dele. É verdade, Pedro. Dentro do que se pode esperar. É importante você fazer essa observação aqui, porque não dá para esperar muito do Geraldo Alckmin, não. Eu te agradeço demais a tua mensagem, porque realmente esse discurso dele surpreendeu positivamente, né, Pedro? Obrigado aí pelo recado.
O Gabriel de Brasipina: já estou lendo na grande imprensa uns artigos muito subliminares pró-Bolsonaro e também de apoio explícito em cultos religiosos pedindo voto ao atual governo. Importante esse teu alerta que você faz aqui, Gabriel. A gente vai continuar atento aí a esse apoio que você diz aí que tem observado na grande imprensa ao Jair Bolsonaro. Muito grave essa situação, hein, Gabriel? Obrigado pelo teu recado. Bom, parece que o Marcos, você já me ouve? Pronto, já recuperamos aqui. Infelizmente, a nossa telefonia nos traiu mais uma vez. Mas agora, Marcos, eu falava aqui a respeito do seguinte, porque a gente teve acesso a uma pesquisa que foi divulgada recentemente pelo Poder Data, que mostrou que 67% dos brasileiros apoiam uma intervenção do governo federal para baixar os preços dos combustíveis, encerrando aí com esse PPI. Será que o Jair Bolsonaro não percebe que justamente aí pode estar o grande trunfo para a reeleição dele? Será que nem o cálculo eleitoral dos benefícios que essa medida pode trazer para a sua candidatura ele faz? Possivelmente faça. Agora tem esse governo, pela incapacidade de gestão, ele não controla mais a economia brasileira, não controla nem o governo. O governo está entregue ao centrão, e a economia está entregue aos tubarões da economia. Portanto, ele não tem capacidade de enfrentar os reais problemas da sociedade, porque isso significa contrariar interesses. Penso, inclusive, que a distribuição de um lucro, ou distribuição de dividendos acima do lucro, significa uma forma de captação de recursos para financiar bondades eleitoral às vésperas das eleições, o que significaria desvio de finalidade. O que significa dizer que este governo está depauperando a sua sociedade e depauperando também a Petrobras para ter dinheiro para bondades eleitorais. É aquela história, eu tiro tudo que você tem aqui e na outra ponta eu faço caridade dizendo que eu estou lhe ajudando. Não, eu não preciso de ajuda, eu preciso de emprego, eu preciso que vocês entendam que é uma conta básica. Qualquer estudante de primeiro ano de economia sabe, o aumento da inflação, ela é um mal para a sociedade. Mas esse é um mal que deve ser combatido com aumento de juros se essa inflação decorre de demanda. Então, eu preciso reprimir a demanda para evitar aquela inflação. Mas não estamos tendo um choque de demanda. Os problemas da nossa inflação estão em outro lugar. Está na falta de capacidade de governo, está na dificuldade que esse momento pós-pandemia vive na economia mundial. Significa dizer que aumentar a taxa de juros a números escandalosos como são os nossos, significa dizer matar o nosso povo de fome. Matar o nosso povo de acidente, porque não pode mais comprar o gás e tem que fazer a comida com o álcool, com lenha. Significa dizer matar. E este é um governo que particularmente fala da morte com muita tranquilidade, com muita desenvoltura. A gente ouve a China falar em Covid-0 e imagina que governo que pensa em salvar a vida do seu povo, ainda que comprometendo a economia, enquanto nós passamos de mais de 600 mil mortos e é como se nada tivesse acontecido. Morre todos os dias, seja por conta dos problemas que o governo poderia. Temos uma nova pandemia matando pessoas, matando brasileiros, e o governo federal nada faz, que é a pandemia da dengue. Se isso está no Brasil todo, evidentemente que precisa de uma coordenação do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, esse governo se especializa em responsabilizar os outros pelas suas irresponsabilidades. Como você muito bem... Também no caso da Petrobras. Como você muito bem colocou, esse governo é uma gestão que tem um compromisso com a morte, infelizmente, o Marcos. Agora, parece que, para piorar, os preços dos combustíveis ainda seguem defasados por aqui. O presidente executivo da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, Marcos, o tal do Sérgio Araújo, disse que a gasolina deve subir 17% nos próximos dias e o óleo diesel ter 25% de alta. Já há muitos caminhoneiros, Marcos, abandonando a boleia e desistindo da profissão porque não conseguem manter aí o veículo rodando, tendo de pagar uma pequena fortuna de combustível. O lucro desaparece, evidentemente.
O Brasil corre o risco de parar, Marcos, se nós seguirmos nessa trajetória de elevação dos preços dos combustíveis. Como é que vocês da EPET aí têm tratado disso? O presidente disse isso, que o Brasil pode quebrar. Talvez seja a única verdade dita naquela coisa terrível que é a exposição do presidente da República a um cenário de inverdades repetidas. Aqui na Bahia, para você ter uma ideia, o diesel é quase 25% mais caro do que o diesel vendido pela Petrobras. Depois da privatização da nossa refinaria, o nosso diesel é o mais caro do Brasil. É evidente que, imagine, para qualquer dos nossos ouvintes, se ele sai do Rio Grande do Sul com uma carga aqui para a Bahia, ele paga o diesel lá 25% menos e ninguém tem um lucro de 25%, quando ele chega aqui que ele tem que comprar o diesel mais caro, inviabilizou a sua retorno. Muitos, e particularmente a falta de previsibilidade, você acerta comigo um frete hoje, quando eu acordo para efetivar o contrato, o combustível está 10% mais caro, ou eu digo para você que eu não tenho mais condições de fazer o frete por aquele preço, ou eu vou fazer um prejuízo. Eu pago para trabalhar. Essa é a vida da grande maioria dos trabalhadores do transporte de mercadorias. Está colapsando o sistema de transporte público na sociedade. Isso por conta de uma política absolutamente desnecessária, absurda, mas que tem um único beneficiário, ou alguns únicos beneficiários, que são as empresas que fazem importação de combustível, empresas de papel, empresas que não têm petróleo, que não têm refinaria, que não explora, que não faz nada. É como se eu e você nos juntássemos aqui, construímos uma empresa de papel, ligamos para os Estados Unidos, compramos gasolina, botamos no navio, chegamos aqui, desembarcamos e vendemos. Só quem ganha dinheiro é isso. A Petrobras precisa fazer preço de paridade internacional? A resposta é não. A Petrobras precisa disso. O Brasil pode continuar sustentando uma política de paridade internacional? Evidentemente que não. Está aí a olhos nus o resultado dessa política desastrosa que começou com o governo Temer, mas que não foi interrompido. Nós precisamos dizer claramente, no Brasil nós precisamos incentivar que as empresas operem com mais efetividade, com mais economicidade. Isso significa dizer que nós, ao invés de elevarmos o preço da Petrobras, temos que fazer com que a Petrobras produza pelo menor preço possível, assegurada uma taxa de lucro racional, assegurada a capacidade de investimento, mas assegurada também a capacidade do país de pagar. Não necessitamos. Nós produzimos hoje um dos melhores combustíveis do mundo. Tem gente que fala o petróleo brasileiro não é bom. Isso é uma verdade em grande medida. Isso era verdade quando a gente tinha muito petróleo do pós-sal. Hoje o petróleo do pré-sal é excelente qualidade. Nós podemos refinar aqui no Brasil. Infelizmente, por conta da má gestão da economia, nós temos mais do que o suficiente de petróleo. Porque se a nossa economia estivesse crescendo, seria insuficiente. Precisaríamos de mais refinarias. Precisamos adotar uma política que não é só na Petrobras, mas é de governo, para dizer que nós vamos proibir a exportação de combustível, porque garantia, assim, a manutenção do abastecimento interno. E isso é feito por política. A política, o imposto de exportação ou de importação, são impostos parafiscais. Eles não servem para arrecadar, eles servem para regular o mercado. E isso é um instrumento que o governo tem para dizer, olha, nós vamos baixar o preço do combustível na Petrobras para produzir com mais eficiência. Quem quiser concorrer com a Petrobras tem que ser eficiente. Nós fizemos o capitalismo às avessas. Nós aumentamos o preço para aceitar a concorrência. E não faz sentido. Se é para aumentar o preço, melhor o monopólio público. Não, porque só faz sentido a concorrência para baixar preço. É claro, mas nós fizemos o inverso. O PPI é uma forma especulativa de aumentar os preços para tornar competitiva empresas que não têm petróleo, não têm combustível, não têm refinaria e vive da compra e venda de combustível de um país para outro. Essas empresas têm que ter capacidade de competir
com os menores preços locais. Se você quer comprar combustível lá fora, tragam, mas traga com um preço menor. Se for para trazer com preço maior, eu vou comprar o que a Petrobras produz, porque ela sim pode produzir muito mais barato. E há um outro detalhe, né, Marcos, porque essa política de preço de paridade de importação não é o único problema que está colocado. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre essa venda do campo de petróleo lá, o Albacora Leste, localizado na Bacia de Campos, para a empresa PetroRio, pelo valor de 2,2 bilhões de dólares, aliás, 2,2 bilhões de dólares. Isso corresponde a 2 anos de produção desse campo, Marcos, que ainda tem um enorme potencial de exploração. É mais um atentado por parte dessa direção da Petrobras, né, Marcos? Trata-se do processo de transferência do bem do povo, dos bens do povo, para a iniciativa privada. Isso não se trata sequer do discurso ideológico de privatização, porque isso tinha uma áurea ideológica no início da década de 90 aqui no Brasil. Mas não é disso que se trata. Estamos doando o patrimônio do povo. Veja bem, a TAG, dutos que foram construídos pela Petrobras para que ela pudesse transferir os seus combustíveis por ele. Ela vendeu e alugou imediatamente, porque ela precisa. O preço do aluguel equivale a 6 anos de uso. Esse equipamento, obviamente, tem uma vida longa muito maior. A refinaria Landulfo Alves, histórica, a segunda maior refinaria do Brasil, foi vendida por menos de 1/4 do preço de mercado. É impressionante. Os bancos fazem a conta seguinte, desculpa, vou fazer a correção aqui, não é 1/4. Ela foi vendida 1/3 a menos segundo o mercado, mas foi por muito mais, porque esses equipamentos eles são contabilizados para a precificação conforme a sua capacidade de produção. Sim. Você se refere à RELAM, a refinaria Landulfo Alves, que foi vendida para um grupo árabe, não é isso? Exatamente, um grupo Mubadala que constituiu a empresa séria, uma empresa de papel, que não era uma empresa que operava a refinaria em lugar nenhum, que tinha experiência, nada. Uma empresa constituída porque ele é um fundo soberano. E pasme, o presidente está preocupado com os fundos de pensão, mas ele vendeu a nossa refinaria por um fundo árabe. Significa dizer, e eu estou fazendo essa pequena digressão para dizer o seguinte: é preciso que nós tenhamos um compromisso social de que o mais rápido possível nós vamos rever tudo que tem sido doado. Não se trata aqui nem do discurso estatizante, nem do discurso privatizante. Trata-se de combater um processo de dilapidação do patrimônio do povo, porque é disso que se trata a entrega de um campo como esse por preço tão vil. A entrega da refinaria por um preço muito abaixo do de mercado. Não podemos tolerar isso. É impossível a gente achar que isso é normal. A gente está doando o patrimônio do povo. Este é o fato. Não é privatização, não é quer mais Estado, quer menos Estado, quer monopólio, é mentira tudo isso. Isso é uma forma de corrupção legitimada, que é a doação, quase que doação, ou a venda por preço simbólico daquilo que tem sido tão caro para o Brasil. O Brasil, parte do endividamento da Petrobras se deu em investimentos de pesquisa para desenvolvimento, de tecnologia e da descoberta dos campos do pré-sal. E a gente está entregando quase que de graça a preços simbólicos. Isso não pode ser cristalizado. Não podemos dizer que isso é normal e que não podemos fazer nada. É preciso uma mobilização social, é preciso que a classe política se mobilize no dizer: temos que retomar o patrimônio do povo, porque ele sequer foi vendido, ele tem sido doado. E nós continuaremos aqui na cobrança da nossa classe política, na tentativa de mobilizar a classe trabalhadora para alertar em relação a todo esse processo que está colocado de entrega da nossa principal estatal, da nossa principal riqueza. Marcos, te agradeço demais a tua participação mais uma vez aqui conosco no programa. Te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo aqui abertos os microfones do Faixa Livre, tá bom? Muito obrigado, querido. Um forte abraço a todos os seus ouvintes, seus internautas. Esperamos ter uma mudança no nosso país. É preciso que a gente mantenha um sonho, a esperança de que podemos viver nesse país que é tão rico com a dignidade que nós merecemos.
Deixo um forte abraço e uma boa semana aos seus ouvintes, aos internautas e a toda essa equipe. Um abraço forte para você também. Conversamos aqui com o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras lá no Núcleo Bahia, a AEPET, Marcos André dos Santos. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.